Olá, amigos, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O amigo que fala aqui é o pastor Tiago. Deus tem uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Nós estamos agora dando o início, o fim dessa terceira parte, que é sobre esse tema, a vontade de Deus. Então, Deus tem algo para o meu coração e o teu, e Deus quer falar algo para mim e você. Essa é a última parte, que é a terceira parte sobre esse tema, a vontade de Deus. Então eu quero abrir aqui a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16 e 20, nós vamos ler em diante, para que você venha entender o que é a vontade de Deus, a responsabilidade que nós temos pela presença de Deus, pela vontade dEle. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 e 20, diz assim, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí no versículo 20 ele diz, então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanham. Então isso aí, Jesus ele deu uma ordem para que eu e você venha cumprir a vontade de Deus. E também aqui no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, diz assim, e chegando Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa é a ordem que Jesus deu a mim e a você, que anuncia o Evangelho, prega o Evangelho do Reino ao mundo, para que o mundo veja que Deus é Deus e Deus está vindo na terra. Então a terceira parte da vontade de Deus é essa, que eu e você vamos aprender a responsabilidade. E essa terceira parte da vontade de Deus eu quero lhe mostrar dois pontos que Deus me mostrou, número 1 e número 2, que Deus mostrou a mim e você que é uma verdade que nós não podemos ignorar. Número 1, eu quero falar sobre a desobediência à palavra. Muitas pessoas estão desobedecendo esta ordem, essa mensagem, esta palavra que Jesus deu para eu e você fazer. Essa é a vontade de Deus, que o homem expande o Evangelho ao mundo, mas é poucos que estão dentro da igreja e poucos que dizem que são cristãos e não querem obedecer, não querem evangelizar, não querem pregar a palavra de Deus. Então a Bíblia diz a condenação dos que não fizeram a vontade de Deus é essa, em Mateus capítulo 24, os que não querem obedecer a palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aquele que não obedece à palavra de Deus é considerado um homem que construiu uma casa sem alicerce, em um lugar que tem um vento, dá muito chuva, tempestade. Então se torna um homem, como a Bíblia tem outras palavras, um homem burro, o homem que não pratica a palavra de Deus, que construiu uma casa sem alicerce é considerado como burro, como a palavra está dizendo aqui. Mas aquele homem que cumpre a palavra de Deus é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. Então vem o vento, vem a tempestade, não vai derrubar, porque a casa está bem edificada. Então é o homem inteligente, é o homem que obedece à palavra de Deus. Então ele não é condenado. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos aos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação?
Então Paulo diz que nem todos obedeceram ao Evangelho, quiseram pregar o Evangelho. Então entra em condenação daquele que não prega, que não anuncia o Evangelho, a palavra, a Bíblia, que não incentiva as pessoas a praticar. Então a vontade de Deus é essa também, que eu e você anunciamos a palavra de Deus, mas aquele que não fizer isso será condenado. Então também aqui em Tiago capítulo 1, versículo 22, fala também sobre a condenação daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Diz assim: e sedes cumpridor da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atente bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidíssimo, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então o homem que cumpre a palavra, ele também, Tiago diz que ele será feliz, será abençoado, o homem que cumpre a palavra de Deus. E também Tiago, também no capítulo 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Minhas obras, tu crês que há um só Deus? Fazeis bem. Também os demônios creem, estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o vosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? E cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aí em Tiago, no capítulo 2 em diante, fala mais um pouco. Eu vou ler para vocês. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, se eu e você não obedecer a palavra, a sua fé é morta. Você não evangelizar, você não pregar, você não está fazendo a vontade de Deus. Então entra em condenação, a sua fé não é justificada, não é honesta perante Deus. E ali você entra na condenação, você está na condenação. Se eu e você não obedecer a palavra, não praticar, não fizer a vontade de Deus, você entraremos na condenação, como Tiago, como o apóstolo Paulo falou e como no livro de Mateus falou, como eu e você lemos agora. E o segundo ponto desta palavra, da condenação dos que não fizeram a vontade de Deus, a segunda parte é essa: a condenação é aonde? Ao inferno. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9,16 assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Em Jeremias também ele fala sobre isso, aquele que não obedece à palavra de Deus. Em Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. E também Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi: apartai-me, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então também Paulo falou que será jogado ao inferno, ai de mim se não pregar o Evangelho. Jeremias diz que será condenado o homem que é preguiçoso, que não obedece à vontade de Deus, não pratica. E no Mateus também diz que será jogado no inferno. Em Mateus também capítulo 25, versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então tudo isso é condenação para aqueles que não quiseram obedecer a palavra de Deus. A condenação aonde? Ao inferno. Então tudo isso que você ouviu aqui é a pura verdade. Eu abro a Bíblia para você ver e viu aí com seu ouvido, para que o teu coração entenda que a palavra de Deus é verdadeira e poderosa. E para fechar essa terceira parte da vontade de Deus, dessa mensagem, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas quando aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o fim daquele que não praticou a palavra de Deus, que não obedeceu à vontade de Deus, será jogado ao inferno, porque desobedeceram à palavra de Deus, e Deus jogará ao inferno, porque não aceitaram fazer a vontade de Deus, desobedeceram. Então tem muitas pessoas que estão nessa situação, morrendo nessa situação. Então quero deixar essa palavra no teu coração, e que essa última parte Deus venha encaixar dentro do teu coração com a primeira parte da vontade de Deus, da segunda parte da vontade de Deus e a terceira parte, que é essa, para que venha encaixar no teu coração esta palavra, para que você venha se fortalecer e venha fazer a vontade de Deus acima de tudo, em nome de Jesus. Então Deus abençoe a todos. E você ainda, vou repetir de novo, você ainda que não é inscrito no canal, vá agora na bio do Instagram e se inscreva no canal e passa a ouvir a mensagem de Deus que eu vou estar anunciando, e eu e você vamos aprender junto do reino de Deus em nome de Jesus. Então se inscreva no canal do YouTube que está na bio do meu Instagram, e também convide, compartilhe com pessoas para que a palavra de Deus vá ao mundo em nome de Jesus. Então Deus abençoe a todos, e que o Espírito de Deus guie a sua vida e transforme a tua vida em nome de Jesus. Até a próxima mensagem da parte de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.